Essa é a última aula sobre a decadência de Roma. A gente viu sobre a decadência de Roma que ela levou um longo processo, tá? A gente está falando aí, crianças, de 1000 anos de conflitos, por exemplo, tá? A gente falou das contradições romanas, né? A gente falou da corrupção, a gente falou da mensagem cristã, como foi isso, né? O que significou Jesus Cristo nesse processo de decadência de Roma, e por fim, tá? O último fator que de fato fecha a tampa do caixão romano, que são as invasões bárbaras. E só um detalhe, o termo invasão bárbara, ela só vale para a aula de hoje, certo? Por que esse termo invasões bárbaras só vale para a aula de hoje? Porque bárbaro foi um termo cunhado pelos romanos. Todos aqueles povos que não seguiam as culturas romana e grega, todos esses povos, e eu estou falando de centenas, obviamente, são considerados, para os romanos, são considerados bárbaros. E se você é considerado bárbaro, significa que você é menor do que Roma, que você não é, que você é inferior a Roma, certo? Então, quando Roma acaba, esse termo bárbaros você não vai usar mais. Agora, para a história romana, você vai usar o termo bárbaros. Então, para o romano, bárbaro é aquele que não segue a cultura romana. Bárbaro é aquele que não segue a cultura grega, que não reza para os seus deuses, que não fala a mesma língua, que não tem os mesmos hábitos, certo? Então, você tem Roma dominando o mar Mediterrâneo, todo o entorno do mar Mediterrâneo, chegando lá quase metade da Inglaterra lá em cima na Europa, chegando lá longe no Oriente Médio, mas todos aqueles que circundam o Império Romano são chamados de bárbaros para os romanos, tá? Você tem que ver que ao longo da sua história, Roma também não conquistou o norte da Europa, tá? O norte da Europa, ele não foi conquistado, entre outras coisas, pela existência do negócio do tal do frio, tá? Os invernos são extremamente rigorosos no norte da Europa, tá? Então, do norte da Europa para a direita, lá para o leste, indo lá longe, você chama esses caras, segundo os romanos, de bárbaros, tá? Essa informação, ela é importantíssima, você não pode perder isso de vista. Bom, agora, você aprendeu nas aulas passadas que quanto maior o império, né, quanto mais terras tiver, maior o império, maior o poder desse império. Mas, ao mesmo tempo, quanto maior o império, mais gastos você tem nesse império, mais difícil fica a sua administração. Por exemplo, haverá momentos no exército romano que você vai ter que botar escravos no exército romano, lá nos cafundó do Judas, longe para danar. E aí vem aquele questionamento de outras aulas. Você vai ter um escravo, você vai ter alguém que foi conquistado recentemente defendendo Roma? Você tem certeza disso? É evidente que não. Tá? É evidente que esse cara não vai defender. Então vamos dar um exemplo. Né? Do lado de cá do Império Romano, você tem o rio. Só que lá você tem um exército romano extremamente frouxo. Frouxo no sentido que não recebe dinheiro, que tem, na sua maioria, povos recém-conquistados. Então, são soldados romanos, entre aspas, que não estão muito afim de defender a fronteira. Aí vem um povo como o alamano, por exemplo, ou um povo como o godo, o visigodo, um povo como o vândalo, né, que chega e vê aquele rio sem proteção, o que esse povo faz? Ué, se apropria do rio. Então, esse império romano que estava desse tamanho, que pegava tudo, quando ele é mal dominado, vem um povinho e passa a fronteira. Ó, Alamano já está aqui, o visigodo está aqui, o godo está ali. Tá, você já tem povos que já estão entrando além da fronteira do império, já estão dominando essas regiões, porque fica muito difícil para Roma dominar. Então, consequentemente, nesse processo desses povos bárbaros, segundo Roma, você já tem uma diminuição no Império Romano. Aí eu não estou falando de povinhos, que são povos que estão dispostos a brigar de fato, a lutar de fato.
certo? Então, eles vão tomando de forma pacífica as invasões bárbaras, os povos que não são romanos, eles estão tomando seu espaço, tá? Até que chega nos ouvidos dos europeus que um grupo de um povo bárbaro, conhecido como os hunos, está chegando aí. Quem são os hunos? Tá? Sobre os hunos, a gente só tem as informações dos romanos. Portanto, se a gente só tem a informação dos romanos, o que os romanos falarão sobre os hunos? As piores coisas possíveis. Você não tem um relato escrito, né? Átila por ele mesmo, Átila que é o grande líder dos hunos. Você sabe da história dos hunos pelos outros. E aí você já tem um problema. Os outros dizem o que sobre os hunos? Que os hunos são os povos bárbaros mais ferozes que existem na face da Terra. Eles são terríveis. Eles chegam nos vilarejos, eles estupram as mulheres, eles matam as lideranças, eles fazem brincadeiras ridículas do tipo amarrar todos os membros de um homem, né, nas patas dos cavalos, né, cada cavalo apontado por um lado, aí dá um assobio, os cavalos saem correndo, e aí só fica o cotoco do cara, porque todos os membros do cara foram tirados. Essa é a fama que os hunos têm. Os hunos têm a fama de dormir em cima do seu cavalo, né? Os hunos têm a fama de fazerem tudo em cima dos seus cavalos, tudo, né? Os hunos fedem, né? E por que esse conceito dos hunos fedem? Porque você lembra muito bem que Roma se orgulhava de ser limpa, de ter água corrente. O pobre em Roma toma banho, o huno não. Só que é aquela construção da imagem, né? Tudo que você tem sobre os hunos é uma fama construída pelos europeus, pelos romanos. Então, se alguém fala lá atrás, lá no fake news, lá no grupo da escola, fala, olha os hunos chegando aí, o que você faz? Você sai correndo. E não é só Roma que sai correndo, são todos os povos que estão no meio do caminho da conquista dos hunos. Tá? Eu estou falando isso de século IV, ok? Então, se os hunos estão chegando, o que os alamanos vão fazer? O que os godos vão fazer? O que os vândalos vão fazer? Vão se esconder onde puderem se esconder. E qual é o lugar mais seguro para se proteger dos hunos? Lá dentro de Roma, lá dentro da cidade de Roma, lá na capital. Então, olha a onda bárbara, olha o que está acontecendo. Você tinha esse império e você tem uma invasão pacífica, ó, o império já mudou. E aí, neguinho fala aqui, olha lá, tá chegando, se os bárbaros estão chegando, os hunos estão chegando, o que você faz? Essa onda vai toda para Roma, porque, a priori, seria o lugar onde você se protegeria dos hunos. Então, olha o Império Romano, olha aquilo que eu falo de tampar, de fechar a tampa do caixão. Olha isso, ó. Você tem invasões bárbaras pacíficas, e aí quando você tem, né, alguém gritando lá atrás, olha os hunos chegando, o que acontece com essa onda bárbara? Você tem todo o conceito de invasão, e os caras vão chegar lá em Roma. Então, tudo isso fica para trás, ok? Agora, sobre os hunos, cabem algumas informações, né? Ao longo da história, disseram o seguinte, que os hunos chegaram nos portões de Roma e que os hunos invadiram Roma e botaram fogo. Isso já não é verdade. Você sabe muito bem que os hunos não entraram na cidade de Roma. Aí você tem o Festival de Lendas. Diz o seguinte, que o bispo da região, não se esqueça, você já tem a Igreja Católica Apostólica Romana, teria tido permissão do imperador da época de ir conversar com Átila, lá nos acampamentos dos hunos. E que, para surpresa do bispo, Átila seria uma pessoa muito racional. Porque, cara, estuprar as mulheres, matar os homens, fazer todas as maldades possíveis nos vilarejos, Roma fazia isso. Roma fazia isso. Olha Roma chegando aí. Então, os hunos não são diferentes dos romanos no processo de conquista das terras. É aquela história que eu sempre conto para você, né? De quem vence, quem conta a história.
não é verdade? Então, os romanos venceram, então eles contam a história. Os hunos não têm escrita, não deixaram nada escrito, então se perde o que são os hunos de verdade, tá? Que você sabe que eles eram exímios no manuseio do arco e da flecha, né? Eles usavam o arco e flecha com cavalo em velocidade. Ninguém fazia isso como eles faziam, tá? Então, mas você não conhece os hunos por eles mesmos, você conhece os hunos pelo que os outros contaram. Então, teria dito esse bispo que o Átila seria um cara muito razoável, inclusive, né? Que seria um cara muito inteligente, por exemplo, ok? O fato é que hoje já se sabe que não foram os hunos que acabaram com Roma de vez, tá? Que teria, segundo a lenda, o periquito Átila aceitado, né, a proposta do bispo, com ouro adoidado, com riquezas adoidado, e teria poupado Roma da invasão. O fato é que no ano 476, aí sim, os Érulos, outro povo bárbaro, segundo os romanos, esses sim, invadiram Roma, botaram fogo, e aí Roma fez o quê, bonitão? Quem tinha grana fugiu da cidade para o campo. Esse momento é importante, né? Eu não vi ainda como está o livro 3, qual é o próximo capítulo, mas esse momento que a cidade deixa de existir e as pessoas vão se refugiar no campo. Olha o feudalismo nascendo aí, tudo bem? Tá? Então, os bárbaros, eles fecham a tampa do caixão romano. Você tem, numa primeira onda, uma invasão pacífica. Quem são esses caras? Alamanos, visigodos, vândalos, certo? No segundo momento, você tem os hunos, do Átila, e no terceiro e último momento, você tem os érulos, tá? Outra coisa sobre a palavra bárbaro. Quando eu olho para uma infinidade de culturas e eu nomeio essa infinidade de bárbaro, significa que, para mim, todos aqueles povos são iguais. É igual você chegar no Brasil e chamar os nativos de índio. É a mesma proposta. Por isso que você vai usar a palavra bárbaro hoje e amanhã no texto. Depois, nunca mais, a não ser que se peça esse conteúdo em prova. Porque a partir de agora, você vai ter uma outra nomeação. Bárbaro é só para hoje, né? É o brilho fugaz de uma estrela, certo? Então, você tem que ficar muito atento a isso aí, beleza? Tá? Porque o termo bárbaro, ele vem investido de preconceito, de desconhecimento, né? Você não conhece os outros povos, então Roma, como se achava superior a todo mundo, Roma desdenha dos outros. E quebrou a cara, né? Porque são justamente os bárbaros que vão acabar com a história romana do Ocidente. Lembra-se que eu coloquei esse sobrenome no final do conteúdo. Beleza, crianças?